Olá, meus amores, vamos para a primeira aula de matemática. Então, como vai funcionar a primeira aula de matemática? Nós vamos fazer uma revisão do que já foi dado antes da pandemia para darmos continuidade às expressões numéricas com 4 operações. Então, para iniciar esse momento, a gente tem que rever tudo que nós já demos anteriormente. Então, vamos lá. Qual foi o primeiro assunto que nós demos? Foram classes e ordens. Ou seja, classes e ordens, se vocês começarem a observar esse quadro, nós temos a primeira, a segunda e a terceira classe. Dentro dessas classes, nós temos as ordens, ou seja, que são subdivididas. Nós temos da primeira à terceira ordem na primeira classe, da quarta à sexta ordem na segunda classe e da sétima à nona na terceira classe. Então, vamos lá. A primeira classe é de unidade simples, ou seja, se eu tiver um número composto aqui, por exemplo, 322, eu sempre vou começar pela unidade. Então, eu vou colocar o 2 na primeira ordem, o 2 na segunda ordem e o 3 na terceira ordem. Então, 322, nós vamos estar compondo a primeira classe, ou seja, primeira, segunda e terceira ordem. Ah, professora, mas se eu tiver o número 1753, então aí, 1753, nós já vamos partir para a segunda classe, porque nós vamos reagrupar esse número. Ou seja, o 3, o 5, o 7 e o 1. Então, esse número ele já vai estar composto na segunda classe. Quando a gente for aumentando as unidades, os números, os algarismos daquele numeral, nós vamos estar também recolocando nas suas devidas classes. Então, é preciso atenção, porque desse assunto a gente já vai para valor absoluto e valor relativo. Ou seja, o que é o valor absoluto? O valor absoluto ele independe da posição que o algarismo está. Ou seja, se eu tenho aqui o número 7, que ele está na terceira ordem da primeira classe, eu, consequentemente, o valor absoluto dele será 7. Porque ele vai independer da primeira classe, ou vai independer da sua ordem. Se eu quiser o valor relativo desse número, eu vou ter que decompor o número. Ou seja, se eu tenho aqui 1753, eu vou ter aqui como 3, esse algarismo. O algarismo 5 já vai valer 50, porque é o valor relativo dele. O 7 valerá 700, que é o valor relativo da posição que o algarismo está ocasionado. E o 1, ele vai ter valor relativo como 1000, certo? Então, todos esses valores são valores relativos. Se fosse para o valor absoluto, nós teríamos como 1 sendo 1, 7 sendo 7 e assim consequentemente. Se a gente já sabe descobrir valor absoluto e valor relativo, a gente já conseguiu entender como é que eles se posicionam. Então, o valor relativo vai estar restrito à sua posição e à quantidade que ele exerce como função daquele número. E aí nós vemos também a importância do algarismo zero. Ou seja, o algarismo zero ele traz várias possibilidades para criar infinitos números. Então, não é que o zero não seja importante. O zero é muito importante na posição para o número, certo? Então, vimos também a importância do número zero. E aí nós vamos para cálculos e estratégias mentais. Estratégias de cálculos mentais. Como é que eu faço essas estratégias de cálculos mentais? Por exemplo, se eu tenho aqui um número que eu vou utilizar, por exemplo, 453 mais 72. Se eu tenho aqui esse cálculo.
Para isso, eu vou ter que decompor o número. E olha a importância de nós sabermos a classe, a ordem e o valor relativo dele. Então, eu vou decompor. Vou colocar entre parênteses, primeiro, o milhar, que vai ser os milhões. Desculpa, viu? Os milhões não. A centena. Eu vou colocar primeiro a centena. Depois eu vou somar essa centena com a dezena. Ou seja, se eu for colocar o valor relativo do 5, vai ser 50. E aqui do 7 vai ser 70. Depois eu vou para as unidades. Vou calcular as unidades, que será 3 mais o 2. Então, nós temos aqui uma decomposição desses números para facilitar o cálculo mental. Aqui eu vou permanecer com o 400. Vou somar o que está entre parênteses, ou seja, 50 mais 70, a gente tem aí um número de 120, certo? E aí, quando eu tenho o resultado daquele número, eu tiro do parênteses. Lembrando, o parênteses a gente só vai utilizar para separar e calcular de forma que facilite o cálculo. E aí eu vou permanecer o sinal, né? E vou somar a unidade. Ou seja, 13 mais 2, 5. E assim, nós já conseguimos ter uma facilidade no momento de calcular. Se eu for calcular aqui, eu posso já pegar esses dois números e formar o seu resultado, mais a unidade. Então, como resultado dessa expressão de cálculo mental, dessa estratégia, nós temos o resultado como 520. Então, essa estratégia nos leva a aprender a questão das expressões. E aí eu coloquei aqui no quadro dois exemplos de expressões. A primeira expressão é uma forma mais simples e, como regra, nós temos que primeiro se soma os números que estão entre parênteses, depois nós vamos somar os números que estão nos conchetes e, por consequência, vamos somar os números que estão em chaves. Vamos lá. Essas expressões, a primeira expressão, para facilitar, eu só botei o que tem parênteses e o que tem conchetes. Então, se na regra diz que eu tenho que somar entre parênteses, eu vou repetir o número até chegar os parênteses. E daqui, quando chegar nesse momento, eu vou efetuar a soma. Ou seja, 18 mais 20, nós vamos colocar aqui o resultado, menos, ele já sai, vocês percebem que ele já sai dos parênteses, porque a gente já obteve o resultado, menos 15, repetindo a expressão. E aqui nós podemos fazer por etapas ou fazer já o cálculo por completo, porque nós já vamos utilizar o conchetes. Então vamos lá. 9 mais 38, e aí nós fazemos o nosso cálculo, que vai dar 47 menos 15. E aí nós continuamos com os conchetes, certo? Porque não se obteve o resultado em si. E vamos para o próximo. Então aqui nós vamos fazer o 47 menos 15 para assim achar o resultado dessa expressão. Então nós vamos lá. Se vocês tiverem dificuldade, lembre que vocês podem montar o cálculo. Isso não é vergonha para ninguém, certo? A gente precisa montar o cálculo para obter o resultado. Então vamos lá. 47 menos 15 vai dar 32. Então esse é o resultado da nossa primeira expressão. Professora, essa expressão é um pouco mais simples, sim, mas eu não consigo utilizar os problemas para utilizar as expressões em cima dos problemas matemáticos.
Então, nós temos que vamos primeiro aprender como se dá o cálculo, suas regras, e depois a gente vai trabalhar no próximo vídeo em cima de problemas. Na segunda expressão, lembrando, sempre trabalhar primeiro os parênteses, depois os colchetes e, por último, as chaves. Então, como eu tenho aqui, vou repetir o número 17. Se aqui é as chaves, vou colocar os colchetes e vou repetir o número 26. Ah, professora, chegou no parênteses, então vamos lá. Posso fazer os dois em uma linha só? Sim, para facilitar o cálculo, para não ficar muito extenso, nós já vamos resolver esse cálculo que está entre parênteses e o segundo cálculo que também está entre parênteses. Então vamos lá. 15 menos 8. Aí nós vamos colocar o resultado aqui, certo? Não precisa mais colocar os parênteses, porque nós já obtivemos o resultado. Vai continuar o cálculo. Mais 8, menos, e aí chegou o outro. 8 menos 4. Nós vamos dar o resultado sem colocar os parênteses. Repete a expressão e vamos para a próxima. O próximo vai ser os colchetes, certo? Os colchetes. E aí nós vamos observar onde ele está e já fazer esse cálculo aí em cima. Repetindo a expressão, chaves, e aí a gente já pode fazer direto. Ou seja, 26 menos 7, 19. 19 mais 8, 27. 27 menos 4, 23. Então, eu já dou o resultado. Menos 9, que está entre colchetes. E vamos fazer nossa operação. Repetindo o número 17. Mais, e aí a gente já vai fazer aqui o nosso cálculo. 23 menos 9. Nós vamos ter um resultado aqui de 20 não. 23 menos 9, 17. 17 não, gente, calma. A professora está 11, 14. E aí nós vamos agora partir para o cálculo final, que é 17 mais 14, que é igual a 31. Então, como é que eu vou dar andamento às práticas? É necessário sempre pegar cálculos, vai aí nas atividades cálculos com expressões numéricas e vai realmente praticar esses cálculos, para depois nós vamos dar introdução desses cálculos em cima dos problemas e começar o nosso assunto novo, que é expressões com 4 operações, ou seja, adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, essa aula só foi para dar uma revisada de tudo que nós vimos antes da pandemia. Então, um cheiro para vocês e até mais.